Olá, a paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, graças a Deus, mais uma vez, nós estamos aqui com o trimestre da lição, segundo trimestre da lição, mais uma vez, lição bíblica, falando sobre o caráter do cristão. Nós estamos aqui para aprender mais uma vez e desta vez nós vamos estudar a lição de número 6, Jonatas, um exemplo de lealdade. Quero vos saudar com a paz do Senhor, vos dizer, eu sou auxiliar de trabalho da igreja e dirigente de uma das escolas dominical daqui de Caruaru. Estou aqui para ajudar aos irmãos que querem estar aptos na escola dominical e outros que não podem ir para a escola dominical por algum motivo, ok? Então, meu intuito é que esta aula chegue às pessoas que precisam aprender e que querem aprender, Por isso que eu peço a você que você incentive as pessoas compartilhando essa aula para o WhatsApp deles e incentivando-os a assistir a aula, se inscrever no canal, estar recebendo, porque esta aula vai estar abençoando a tua vida. Antes que tudo, eu peço que você vá curtindo aí a aula e se inscreva no canal, partilhe, para que assim nós possamos estar sendo abençoado e abençoando vida. Amém? Então, esta lição que nós estudaremos no dia 7 de maio de 2017. Nós vamos estudar a lição número 6, falando sobre Jonatas, um exemplo de lealdade. Jonatas. O textuário diz: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3. A verdade prática diz: o cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus e seus familiares e a todos os que estão ao seu redor. A leitura bíblica em classe está no livro de Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4. Depois vamos para o capítulo 19, versículo 1 e 2. Em seguida vamos para o capítulo 20, verso 16 e 17. Depois o verso 31 e o verso 32. Amém? Então vamos ler rapidinho aqui para entendermos de quem estamos falando e de quem e com quem. Amém? Vamos lá. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes e até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, porém que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Usa, pois, a misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porém, que me fizeste, levarias a teu pai. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor, o rei, o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra,
nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Até aqui a leitura bíblica em classe. Então o objetivo geral dessa lição é mostrar que o cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus e aos familiares e amigos. Os objetivos específicos do primeiro ponto, a gente vai apresentar as circunstâncias que uniram Jonatas a Davi. Do segundo ponto é mostrar que a amizade de Jonatas e Davi foi aprovada por Deus. E do terceiro ponto, vamos todos juntos refletir a respeito das lições do caráter de Jonatas. Amém? Então essa lição, ela é maravilhosíssima, ela é abençoada por Deus e vai abençoar a tua vida também. Fica aqui comigo até o final desta aula e você vai receber da parte de Deus. Vamos terminar essa aula todos nós impactados pela graça de Deus e a sua bondade. Amém? Então vamos estudar junto, abra a sua lição aí. Vamos começar agora pela introdução desta lição, que diz assim: Jonatas entrou para a história na sombra do pai, mas pouca coisa herdou do seu genitor. Demonstrou ser um guerreiro cheio de coragem e determinação. E aliada à sua coragem estava a sua humildade, sua fé e a obediência ao Senhor. Virtudes indispensáveis a um homem de Deus. Sua amizade por Davi nasceu de forma inesperada, quando assistiu de perto a vitória do jovem pastor de ovelhas sobre o imbatível gigante Golias, o campeão dos filisteus, que desafiava o exército israelita e afrontava o nome do Senhor. Amém? Então, desde a introdução aqui, nós entendemos que Jonatas, ele aparece na Bíblia, é claro, porque era o filho mais velho de Saul, e daí ele aparece, porque Jonatas era príncipe, e seguido Saul, ou seja, quando Saul envelhecesse e morresse, Jonatas seria o rei de Israel, daria continuidade, né, ao reinado de Israel, pois ele era o primogênito. Então ele já entra aqui, né, como príncipe. É para entender que não poderia ter outra pessoa como surgiu Davi, como surgiu a Davi, para entrar no reinado, ser rei, não. Quando o povo, ele pede um rei a Samuel, quando o povo pede um rei a Samuel, por quê? Eu quero bem que os irmãos entendam uma coisa. Todas as outras nações tinham rei, mas a nação de Israel, quem reinava era Deus. Deus era quem determinava através do profeta Samuel, né? Como Samuel tinha os seus ministérios de profeta, de juízes, ou de juiz, né? E ele que cuidava do povo. Mas o povo via que as outras populações, ou os outros reinos, tinham um rei que eles viam, que eles pediam, que eles reclamavam, né? Que eles humilhavam o povo também. E não quiseram mais ter Deus como seu rei. Mas eles pediram a Samuel um rei. E Samuel, entristecido, ele vai orar ao Senhor. Até que Deus fala com Samuel. Diz: olha, Samuel, o povo não rejeitaram a ti, o povo rejeitaram a mim. Porém eu darei um rei para eles, né? E a Bíblia diz que Deus escolhe a Saul. Saul era um homem que tinha uma estatura boa, era bonito, era uma pessoa apresentável. Então Deus escolhe Saul, e Saul também era um homem ocupado, ele era um homem exemplar.
Não é porque nós estudamos a história de Saul que ele era um vilão, de maneira nenhuma. Saul era um homem trabalhador, era filho obediente, né? Você vê que quando Samuel encontra-se com ele está procurando as jumentas do pai. Então ele estava ocupado. E Samuel encontra ele, unge porque o Senhor mandou ungir, e determina ele como rei. Unge ele, quando Samuel unge, aí o Espírito Santo desce sobre ele para que ele pudesse reinar. Então nós entendemos que Saul nem sempre foi um vilão, mas o poder foi que transformou Saul. Saul não entendeu que acima dele, Deus era quem cuidava do povo, né? Então, quando Samuel unge a Saul, ou antes, Saul já entendia que tinha alguém que falava por Deus dentro do povo de Israel, que seria um profeta. Saul sabia dos costumes de Israel. Saul sabia quem oferecia sacrifício, Saul sabia quem profetizava, ou melhor dizer, Saul sabia quem representava Deus na terra. Então Saul procedeu bem por uns tempos e um bom tempo. Saul procedeu bem, até que ele desobedeceu a Deus. Porque tem uma coisa, muitas vezes Deus chama o homem, mas não tinha aprovado ainda o ministério, como aconteceu com Saul. Deus chamou Saul, mas ainda faltava aprovar o reinado de Saul. E na hora da prova, foi aonde Saul foi desaprovado e perdeu o reinado, não é? Então vamos já ficando por aqui, sabendo que muitas vezes estamos em uma função, mas ainda estamos a ponto de passar pela prova de Deus para nos estabelecermos definitivamente naquilo que Deus nos chamou. Amém? Então, eu só fiz esse comentário rapidinho para os irmãos entenderem quem era Saul. Então, veja que hoje nós vamos estudar a respeito de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, né? Uma aliança que ele fez com Davi através de uma amizade que surgiu entre os dois. Então vamos aqui ao primeiro ponto, que diz assim: circunstâncias que uniram Jonatas a Davi. Nós vamos ver aqui rapidinho. Quem era Jonatas? Era o filho mais velho do rei Saul. Seu nome significa dado por Deus ou presente de Deus. Veja qual era o significado do nome de Jonatas. Dado por Deus ou presente de Deus. Como já disse, Jonatas era o filho mais velho de Saul. Ele tinha todas as condições para ser o substituto do pai. Era valente e hábil no combate. Sua bravura já fora provada, quando em Micmas derrotou toda uma guarnição dos filisteus, contando apenas com a ajuda de seu fiel escudeiro, colocando sua fé em ação. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1 e 4. Veja que ele, como príncipe, como herdeiro da coroa, veja de quem a gente estamos falando e o que aconteceu com este homem. Por isso que nós hoje vamos estudar com o caráter cristão de Jonatas, né? A sua lealdade, a sua fidelidade, um homem diferente. Então veja que ele era uma pessoa que era habilitada para o reino, para assumir o reinado, ou seja, dar continuidade, assumir o trono após a morte de Saul. Então veja que ele sendo bravo, ele venceu uma guarnição simplesmente com a ajuda de um amigo. Então o camarada era valente, não é? Então veja que
ele também tinha fé em Deus. Ele olhou assim, é Deus, eu e o meu escudeiro, né? E assim foi e venceu. Entretanto, por direção de Deus, os rumos da história de Saul e de Jonatas foram mudados completamente. E isso ocorreu de forma surpreendente. Veja que Jonatas era quem iria continuar a história, continuar no reinado de Israel. Era, como diz, o filho primogênito de Saul, mas, né, Deus, ele muitas vezes está nos provando. Deus, é claro, eu digo, Deus já sabia de tudo. E Saul, ele errou, né? Muitas vezes são erros que a gente não aceitamos. Foi o caso de Saul, né? E às vezes, quando não entendemos e quando vamos nos humilhar, é tarde demais. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre o tempo de Deus. E a espera para o tempo, muitas vezes, principalmente o tempo de ser abençoado por Deus, é o mais terrível. O tempo que a gente espera, né? E a ansiosidade muitas vezes atrapalha a nossa vida, né? E nos deixa com cicatrizes que vão lembrar e relembrar coisas ou tempos difíceis. Amém? Vamos ver aqui o segundo item do primeiro tópico. Uma batalha que mudou a história. Israel estava no campo de batalha contra os filisteus, no monte, no vale do Carvalho. E os filisteus estavam do lado oposto do vale. Também sobre o monte, um gigante filisteu de nome Golias, campeão do seu povo, desafiava os exércitos de Israel. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o inimigo. O clima de medo prenunciavam a provável derrota de Israel. Veja aqui, Jonatas servia o rei como um príncipe. E já entendemos aqui, vimos que Jonatas, ele era valente. Davi estava no campo pastorando ovelha e era também valente, ele defendia as suas ovelhas. Mas, no campo de batalha, que Jonatas, ele entendia o que era batalha e Davi não entendia, porque a batalha de Davi era com as ovelhas, protegia as ovelhas. E Davi e Jonatas, ele talvez, a Bíblia não fala, mas talvez ele estava naquela guerra. Porém, naquele confronto com os filisteus, que Deus já tinha rejeitado a Saul aqui nesse momento, Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul e já tinha ungido Davi como rei. Davi já tinha sido ungido rei. E na vez que Deus rejeitou a Saul, Deus manda Samuel ir à casa de Jessé e ungir Davi como rei. Ou seja, ungir um dos filhos de Jessé como rei. Nós vemos que na história de Davi, no início, né, que Jessé vai tentar ungir ou seja, os filhos de Jessé, e Deus só aprova quando chega Davi, o menor da casa, que estava lá no campo pastorando ovelha. Então, nesse intermediário que Davi já tinha sido ungido rei, né, e nesse intermédio aí, Israel estava travando uma batalha contra os filisteus. E nessa batalha, no meio dos filisteus, havia um gigante chamado Golias, que ele era o principal, o homem valente, né? Ele era quem
era o ponto forte do exército. Era tão valente que ele se garantia. Ele dizia, não, nós não vamos lutar homem com homem. Para que os homens morrer? Se tiver um homem dentro de Israel, se houver um homem que venha e me derrote, nós o entregamos. Nós nos entregamos, ou seja, o despojo dos filisteus seria todo do povo de Israel. Mas se o Golias vencesse, então o povo de Israel tinha que se entregar como escravos. Assim como se Israel vencesse, os filisteus tinham que se entregar e servir como escravos, além dos despojos. Né? Então, veja que a situação estava difícil. Porém, quanto a Israel, não tinha homem valente suficiente, porque Golias era alto, era poderoso, ele era tão alto que a Bíblia relata ele como gigante. Aqui o comentarista ele fala sobre o gigante Golias. Então, era um homem que muitos tinham medo de enfrentar. Né? Então vamos aqui ao terceiro ponto do primeiro tópico. A presença de Davi. Jessé enviou Davi ao local da batalha para entregar víveres para os seus irmãos e para o chefe do exército. Contrariando seus irmãos e o próprio rei, Davi se dispôs a enfrentar os filisteus. Com permissão do rei e confiando em Deus, Davi foi ao encontro de Golias com apenas uma funda e 5 pedras do ribeiro. E com uma única pedra derrubou o gigante e o matou com a espada deste. Uma vitória de desfecho surpreendente. Um gigante vencido por um jovem pastor de ovelha, um exército inteiro posto em fuga após um combate inusitado e desigual. Assistindo ao duelo estava Jonatas, o filho de Saul, que ficou profundamente tocado pela vitória de Davi sobre Golias. Veja aqui uma coisa. Davi, ou seja, Jessé, ele chama Davi. Davi vai, Jessé diz a Davi, olha, vai ao campo de batalha, leva víveres, ou seja, leva alimentos para teus irmãos, e mandou um presente para o chefe do exército também. E quando Davi ele vai entregar aqueles nutrientes, aqueles mantimentos, né, para os irmãos e o presente para o chefe da batalha, ele vai entrega. E nesse meu período, ele escuta quando Golias, um gigante que estava gritando com o povo de Israel, né? E desafiando o povo de Israel e desafiando a Deus. E Davi ele escuta assim, se encabula, fica meio que nervoso, porque o Golias diz assim, não há homem em Israel. Então, o exército só estava ali por estar, porque era dever do exército, era dever deles estar ali para defender o seu país. Mas não tinha ninguém que se garantia em vencer a batalha. Então Davi, quando escuta ele falando assim, Davi diz, quem é este circunciso para falar assim do povo de Deus? Quem é? Né? O que o exército de Saul não sabia é que Israel era de Deus. Quem governava Israel era Deus. Então, Deus ele fala com o povo, né, e diz, olha, eu te tenho por filho e vocês devem me ter por pai. E Davi sabia disso, que Deus defenderia o seu povo. Ele era incircunciso e o povo de Israel era circuncidado. Então,
Isso quer dizer que o povo de Israel era servo de Deus, era temente a Deus, Deus era quem cuidava do povo. Então, Davi, ele vai ao chefe do exército e diz assim: eu vou enfrentar. Aí o chefe do exército vai, leva Davi a Saul. Olha, esse rapaz aqui, ele quer enfrentar o Golias. E Saul aconselha Davi para não ir, porque Davi era pequeno, Davi era moço ainda, era jovem. Com certeza os irmãos de Davi também ficaram questionando. E quando Davi convence a Saul, Saul entrega as suas armaduras a Davi. Veja o que acontece. Saul entrega as suas armaduras a Davi, para Davi enfrentar o Golias. E quando Davi coloca as armaduras, não cabem, porque Saul era grande. Saul era um homem forte, Davi não tinha tanta estatura. Então, Davi diz: não, isso aqui vai me atrapalhar. Porque tem coisa que atrapalha crente, irmão. Nem todas as armaduras são, cada um tem suas armaduras. Você vê que todos os soldados, cada um tinha suas armaduras, ninguém podia usar de ninguém. Porque se um pequeno usa a armadura de um maior, vai sobrar alguma coisa. E se um maior usar o do menor, vai ficar faltando alguma coisa. Por isso a Bíblia diz que cada um deve buscar a sua medida, ou deve ter a sua medida. Não podemos desejar nada de ninguém. Então, Davi, ele vai no ribeiro, com uma funda, vai no ribeiro, pega 5 pedras, melhor dizer, pega pedrinhas pequenas e diz: eu vou. Quando chega no campo de batalha, aqui alguém diz assim, anuncia a Golias, e diz assim: olha, encontramos um homem que vai lutar contra ti. Aí quando ele olha, um jovem muito pequeno, ele diz: eu sou cachorro para tu vir a mim com uma funda? Aí Davi diz: tu vens a mim com lanças e espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Aí esse nome é poderoso. Salmo 46, nós sabemos disso. Nós encontramos ali o poder de Deus. Deus é tão grande que move as placas tectônicas, nem faz abalar o mar, a terra. O poder dele é tremendo. Então Davi sabia que Deus era tremendo, era poderoso em batalha. E o Salmo 46, o primeiro diz que ele, o Senhor dos exércitos, está conosco, né? Então Davi disse: pronto, eu vou lá. E ele pega aquela fundinha. Eu acho que Golias só estava olhando: isso aí não vai fazer nada em mim, não vai fazer nada. E enquanto Davi está rodando aquela funda com a pedrinha no meio, rodando, de repente ele envia e Deus direciona aquela pedrinha na testa de Golias. Direciona na testa de Golias, acerta e Golias cai, tomba e cai. Aí Davi corre imediatamente, pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias e sai vitorioso. Enquanto isso, os filisteus, dando o pé, foge, e o povo de Israel corre atrás para matar e pegar os esposos também. Amém? Isso era comum naquela época. Mas entenda que Deus, ele agiu naquele momento, tá certo? Foi algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Tem coisas que é mistério. Muitas vezes acontece na nossa vida coisas que alguém fica de queixo caído, de boca aberta, mas acontece ou aconteceu porque Deus, aleluia, foi quem fez acontecer. Amém? Deus foi quem fez acontecer. Então, quando isso acontece, aí Jonatas estava na batalha observando e viu aquela vitória. Então, ele ficou tocado com aquela vitória de Davi sobre Golias, ou melhor dizer, sobre os filisteus. Ele fica lembrando. Aqui rapidinho, a outra coisa que
quando Davi ele vence aquela batalha, havia como é que eu digo? Havia uma promessa do rei Saul. Quem vencer a batalha, casa com a filha de Saul. Quem vencesse o príncipe, isso era um incentivo que o príncipe estava dando, já que ele não tinha coragem de ir enfrentar a Golias. Então ele disse, quem vencer, casa com a minha filha Abigail. Então, Davi vai lá e ganha a vitória, né, sobre os filisteus. E agora ele está de posse de vitória, né? Deus trabalhando para chegar ao caminho certo. Vamos ao segundo tópico. Uma amizade provada por Deus. Jonatas torna-se amigo de Davi. E o povo de Israel jubilou diante da tremenda vitória. Saul ficou estupefato e mandou o chefe do exército, Abner, chamar Davi, que levou como troféu da batalha inusitada a cabeça dos filisteus. Veja que a vitória de Saul, ou seja, de Davi, com os filisteus, com Golias, matando Golias, não era coisa desejável. O povo queria vencer, mas quem queria lutar com Golias? Davi talvez, ou seja, Saul talvez poderia dizer, se eu soubesse que ia ser fácil assim, eu tinha ido. Mas ele nem se atrevesse a ir, porque ele ia morrer naquela batalha. Uma coisa é Deus com o homem, e uma coisa é o homem ir pensando que Deus está com ele. Entendeu? Então, Deus estava com Davi. Quando Davi foi ungido a rei lá na casa de Jessé, o Espírito Santo repousou sobre Davi. Amém? Então temos que entender isso. Cuidado não chutar a pedra pensando que Deus vai livrar. Amém? Deus livra o nosso pé de pisar alguma pedra sem que nós vejamos a pedra. Mas se vemos a pedra, nós temos o compromisso de livrar o nosso pé de pisar na pedra. Deus já está mostrando, né, que nós estamos vendo. Então temos que ter cuidado. Porém, Jonatas, filho de Saul, foi quem mais foi tocado em suas emoções e sentimentos em relação ao jovem pastor, que derrotou o gigante com o uso de uma simples funda e um tiro de pedra. De imediato, aquela admiração despertou em Jonatas um sentimento de amizade e de amor fraternal por Davi. Deus tem seus caminhos e quando Ele quer, cria circunstância ou muda circunstância segundo os seus propósitos amorosos e soberanos. Veja, eu queria que você entendesse aqui uma coisa rapidinho, como eu entendi, e eu gosto de passar da maneira que eu entendi, é que quando Deus, ele queria ensinar Davi como reinar. E nada é melhor para ensinar do que um tutor, ou seja, um professor, alguém que já foi. E Davi tinha que entrar no reinado para aprender tudo como era direitinho. Então, não sei de onde, mas surgiu esse gigante Golias no meio dos filisteus. Né? A gente sabe que desde o início que os filisteus têm gigantes. Na terra de Jericó, antes do povo chegar ali, todos nós sabemos que ali o povo era gigante. Então surgiu ali aquele gigante, Davi vence o gigante Golias e agora vai morar no palácio. E o que eu quero que os irmãos entendam é que quando Saul, ele, no sacrifício que ele foi oferecer ao Senhor, sem esperar Samuel, que Deus reprovou o reinado de Saul, quando naquele momento que Saul diz a ele, olha, teu reinado iria ser aprovado hoje, mas foi desaprovado. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor sai de Davi, e da parte de Deus vem o espírito do mal para que pudesse atormentar Saul. Então Saul, a partir daquele momento, estava atormentado por um espírito mal. Ou seja,
Saul, na nossa linguagem hoje, podemos dizer que Saul estava em depressão, uma depressão terrível, profunda. Ele não dormia, ele não se tranquilizava. Eu estou fazendo uma comparação, eu não quero dizer que Saul estava com depressão, mas eu estou fazendo uma comparação. Então veja que ele estava nessa situação. Porém agora Davi vai para o reinado. Quando Davi vence essa batalha, Davi fica conhecido pelo povo e pelo rei. Davi tinha uma harpa que ele tocava e o rei procurava alguém que pudesse lhe ajudar. E sabendo que Davi tocava a harpa, convidou a Davi para tocar a harpa diante dele. E quando Davi vai e começa a tocar aquela harpa, Davi começa a tocar a harpa, o espírito mau que afligia Saul, ele afugentava-se, ele saía. E Saul conseguia dormir, conseguia se tranquilizar. Pois até criaram um ditado dizendo assim: quem canta os males espanta. Eu mesmo gosto de cantar muito na minha casa, porque sei que aonde eu estou está o Espírito de Deus, então é digno de adoração. Mas Davi estava lá, Só que desde o momento que Davi vence Golias, Saul agora foi também despertado, ou seja, foi despertado em Saul um sentimento de inveja por Davi, Então, mas só que Davi fazia bem a Saul. Então, esse bem que Davi fazia a Saul, que ninguém conseguia fazer, e essa vitória que ele venceu a batalha com Golias, despertou em Jonatas um sentimento de amor, porque nada para dar melhor do que amor a uma pessoa que faz bem a nossos pais, a nossa família. Então nós abraçamos. Quem não abraçaria a uma pessoa que faz bem ao pai, à mãe? Amém? Então, a partir desse momento, o jeito que Davi trabalhava, o jeito que Davi fazia, Jonatas foi olhando, conhecendo e amando. Amando com um amor sincero. Tá certo? Um amor sincero, um amor de amigo, de irmão. Então, um amor fraterno. Esse amor que o apóstolo Paulo diz que nós cristãos devemos ter. De amados irmãos, que amamos uns aos outros com amor fraternal. O apóstolo Paulo manda nós amar assim, como Davi amava a Saul, ou seja, a Jonatas, e Jonatas amava a Davi. Amém? Mas aqui nós estamos falando do amor de Jonatas a Davi, porque é um amor, eu acho que é um amor maior, porque Jonatas ele se dispõe a servir a Davi, sendo que Jonatas que seria o príncipe. Nós vamos entender aqui melhor. Uma amizade fiel e duradoura. A Bíblia registra com expressão tocante os sentimentos de Jonatas por Davi. Diz o texto bíblico: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma, e fizeram uma aliança diante de Deus. O texto registra a expressão que significam que Jonatas não só admirou grandemente a coragem e a audácia de Davi, como sentiu no seu íntimo que deveria nutrir por ele profunda amizade fraternal. Veja que Jonatas, ele começa a amar a Davi, surge ali o sentimento de amor a Davi. E o amor dentro de Jonatas por Davi era um amor tão grande que ele amava. Quando a Bíblia diz assim, que ele amava como a sua própria alma, era como a si mesmo. Lembra que Jesus disse assim: eu vos dou outro mandamento. Primeiro, que ameis a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí nós encontramos aqui entre Jonatas e Davi esse amor. Um amor fraternal, um amor que Jonatas ama Davi como amasse ele mesmo. Você vai entender o que eu estou falando aqui.
Veja que Jonatas, ele admirou grandemente a coragem e a audácia de Davi, né? Que sentiu, né, no seu íntimo que deveria nutrir por ele profunda amizade fraternal. Então, com aquela coragem, Jonatas disse: pronto, é meu amigo, eu vou abraçar ele agora e pronto. Vamos, uma aliança ao Senhor, do Senhor. Grupos homossexuais procuram distorcer o sentido desse texto quando a Bíblia diz que Jonatas fez aliança com Davi, porque o amava com a sua própria alma. E entregou a Davi suas vestes e equipamento de combate. Eles o fizeram de forma desonesta e tendenciosa, afirmando que Jonatas sentiu atração sexual por Davi e que ambos deram início a uma relação homoafetiva, nada mais incoerente com a verdade bíblica. Jonatas era casado e pai de um filho cujo nome era Mefibosete. Vamos ler aqui um texto na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4. 1 Samuel, vamos ver aqui rapidinho que eu quero explicar o negócio aqui nesta aula. 1 Samuel, capítulo 18, 1 Samuel, capítulo 18, verso 3 e 4. É rapidinho aqui. 1 Samuel, capítulo 18, verso 3 e 4. Vamos lá. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Amém? Veja que Jonatas despojou-se de sua capa, despojou-se da armadura, da espada, do arco e do cinto. 5 coisas. Agora, entenda aqui uma coisa. A capa de Saul, ou seja, a capa de Jonatas, era uma capa de rei, ou seja, de príncipe. A armadura de Jonatas era armadura de príncipe. A espada de Jonatas era espada de príncipe. O cinto de Jonatas era cinto de príncipe. E aqui a quinta coisa, deixa eu ver aqui rapidinho. O arco era exclusivamente de Jonatas. Mas quando Jonatas entende que ele não iria dar procedimento ao reino de Israel, e entende que Deus escolheu a Davi, porque a vitória que Deus deu a Davi era inusitada, não era para todo mundo. Aí Jonatas era espiritual, entendia. Então ele deu aquilo a Davi. Entenda uma coisa, porque Jonatas amava a Davi, ou amou a Davi. Todo o cabeça, ele tem o compromisso de livrar o corpo de todo o mal. Toda a cabeça, todo o cérebro. E o rei, e o príncipe, a casa real, tinha todo o dever de livrar o seu povo do cativeiro, ou melhor, da morte. Ou da morte, ou do cativeiro. Sendo que na realeza não tinha ninguém que enfrentasse a Golias. Nem no exército não tinha ninguém que se disponibilizou para defender o povo de Israel. Aí chega Davi e vai, enfrenta Golias e obtém vitória. Então, ele
já para um bom entendedor, diz que meia palavra basta. Então ele entendeu que ali foi algo sobrenatural. Deus era com Davi. Então Jonatas começou a amar a Davi por causa disso. Veja que o comentarista aqui diz que muitos interpretam isso aqui de forma desonesta. Isso não pode acontecer. Amém? Como que Jonatas fosse homossexuais, né? Com Davi? De maneira nenhuma. Jonatas estava ali amando a Davi de forma como Cristo queria que cada um de nós amasse uns aos outros. Na lei de Moisés não poderia, não teria. A Bíblia diz: maldito o homem que se deitar com o homem, maldito a mulher da mesma forma, maldito o homem que se deita com o animal. Então eles sabiam da lei, então sabia que se isso acontecesse entre eles, ele poderia ser apedrejado. E a forma que eles amavam um ao outro, todo mundo via. Então não houve expressão de ser apedrejado. O amor deles era um amor de irmãos, um para com outros. Entenda isso aqui. Amém? Então, a aliança que eles fez foi por amor. Então veja que não podemos entender isto de forma desonesta. Deus nos livre disso aí. E se você entende isso aí, tente retratar mais uma vez e entender que dessa forma não. Tá certo? Que Deus era com o homem. E nós vemos aqui que Jonatas, se você quiser ler, 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, que diz que Jonatas era casado. Tinha um filho que se chamava Mefibosete. Nós entendemos, o filho tem até o hino de Mefibosete. Então, Jonatas era casado, então não tinha situação para Jonatas ele ser homossexual. Ter amor homoafetiva com Davi de maneira nenhuma. Então, isso é uma forma mal de compreender ou de colocar o texto bíblico. Tenha cuidado com isso, tá certo? A Bíblia diz que será difícil, será muito ruim para a pessoa que aumentar ou diminuir qualquer tio ou jota na Bíblia Sagrada. Em nenhum texto a Bíblia diz que Jonatas desobedeceu a Deus e a sua lei. Ele sabia que se fosse homossexual estaria cometendo abominação ao Senhor. Na verdade, aquela amizade era verdadeira. Na verdade, aquela amizade calorosa foi inspirada por Deus, pois Jonatas havia de ser tempos depois o amigo que iria livrar Davi da sanha ciumenta e sanguinária de Saul. Eles fizeram aliança espiritual e não uma parceria abominável aos olhos do Senhor. Somente a má fé de quem usa a palavra de Deus para justificar seus pecados pode afirmar tamanha incoerência e disparate. Eles fez aliança diante do Senhor. Então, se eles entendiam a lei, como eu disse, se eles tivessem abominado diante do Senhor, Deus tinha rejeitado a Davi, tinha rejeitado essa ação de Jonatas, e não seria registrado na Bíblia, tá certo? Porque seria desagradável. Mas veja que Deus estava trabalhando, colocando aquele amor no coração de Jonatas, para que Jonatas ajudasse Davi mais na frente. Amém? Veja aqui, vamos ler aqui no texto de Levíticos. Vamos ler, que é bom a gente ler. Levíticos, capítulo 18 de Levítico. Levítico, 18 de Levíticos. Vamos ler aqui rapidinho. 18, capítulo 22, versículo 18, capítulo 18, versículo 22, 20 e o 23. Vamos aqui rapidinho, veja, viu? 18, 2.
homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominável. Isso está no livro de Levítico, o livro da lei. E vamos aqui ao 20 e versículo 13. 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis. Serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Veja que era abominável e eles sabiam disso. Então, eles não fizeram. A amizade dele eram de amigos e amigos fiel um para com os outros. Amém? Jonatas defendeu muito a Davi, livrou e fez até aliança com Davi, dizendo a Davi que iria servir a ele, seria o braço direito de Davi quando Davi começasse a reinar. Meus irmãos e amigos, ninguém que seria o rei após o seu pai abriria mão de ser o rei para ser um servo. Só o amor que Deus coloca no coração de uma pessoa pode fazer, pode mudar também, né, a atitude de outras. Graças a Deus que ele não se colocou contra Davi, mas se aliou. Graças a Deus, porque eu acredito que Deus o abençoou, né, ajudou e retribuiu, ou como ainda vai abençoar, né? Então, Deus estava trabalhando, irmão. Deus estava trabalhando, como pode trabalhar ou como vai trabalhar na tua vida. Vamos ao terceiro e último tópico aqui para encerrar. O caráter de Jonatas e suas lições. Há um provérbio popular que diz: tal pai, tal filho, sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento de seus pais. Mas tal entendimento não pode ser generalizado. O exemplo de Jonatas é prova disso. Seu caráter praticamente era oposto do seu pai. Vejamos algum aspecto do caráter de Jonatas. Nem sempre vai estar, né? Tal pai, tal filho, todo mundo diz. Quem é filho de gato, gatinho é. Mas nem sempre é assim. Nem todos os filhos têm a atitude do pai, ou igual o pai teve. Não, acontece diferente também, amém? Então vamos aqui ao primeiro ponto do terceiro tópico. Um homem de coragem. Saul era um homem inseguro e ciumento. Jonatas não herdou nem desenvolveu esse traço de personalidade do pai. Era corajoso. Em Micmas, ele lutou contra a guarnição dos filisteus com seu pajem de arma e os derrotou confiando em Deus. Veja que Saul era inseguro e ciumento. Já Jonatas não. Jonatas era seguro, era valente. Revelou-se um comandante de tropas, um herói e um homem de fé. Veja, muito embora Saul não tinha, Saul era desobediente. Ele confiou em Deus e Deus deu a vitória. Falo eu de Jonatas. Mas sua coragem não era apenas física e emocional. Ele tinha a grandeza espiritual que lhe dava confiança diante das adversidades. 1 Samuel capítulo 14, versos do 1 ao 4. Ele revelou firmeza diante dos inimigos e lealdade diante dos amigos. Quer dizer, se o trono por direito, vamos tirar Deus da cena por um minuto, tirar Deus da cena por um minuto. Saul era rei. Se fosse qualquer uma outra população, qualquer um outro país, quem deveria reinar seria Jonatas. E ele tinha todo o direito de defender o seu reinado. Sim ou não? Tinha todo o direito, porque ele era o príncipe. Mas a gente vemos que Jonatas não era ciumento. E ele faz aliança com Davi e diz: olha, quanto tiver no teu reinado, eu vou ser o teu braço direito. Então, isso é coisa de Deus que Deus coloca no coração.
Nem todos filhos de gato é gatinho, né? Nem, nem pode dar o pai dar o filho sempre. E às vezes o filho surpreende o pai. Amém? Vamos aqui. Um homem humilde, sua coragem moral, fê-lo não ter medo de perder a posição. Como herdeiro do trono para Davi, soube reconhecer que seu amigo tinha a direção de Deus e as condições humanas para substituir Saul no cargo de monarca de Israel. Veja aqui o que eu estou falando. Ele era corajoso, ele era valente, ele era comandante, mas entendeu que Davi era quem deveria dar continuidade, porque Deus tinha abençoado a Davi, Deus tinha escolhido a Davi. Então, irmão, nós devemos saber o nosso lugar muitas vezes, né? Nós devemos conhecer o nosso espaço e saber que Deus é quem trabalha ao nosso favor. Um exemplo para os dias presentes, há muitos em igrejas evangélicas que brigam por cargos e posições, agindo muitas vezes com métodos carnais, seguindo o exemplo dos ímpios. São obreiros carnais, dominados por torpe ganância. A humildade é a qualidade que só possuem os que têm grandeza de alma, e Deus se agrada dos humildes. Veja aqui, ele diz que esse espírito de Davi, ele é um exemplo para nós, né? Entender que nem sempre porque o nosso pai é pastor, nós devemos mais para frente ser pastor. Nem sempre que os nossos pais são presbíteros, nós deveremos ser presbíteros. Nós deveremos sim estar na disposição da graça. Ó Senhor, estou aqui para servir, como Isaías no capítulo 6, versículo 6, né, 6 o primeiro, que é onde nós vemos que Davi tem uma visão com Deus e diz... E quando ele vê ali a visão que Deus pergunta, quem enviarei que há de por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente devemos estar à disposição para servir e nem sempre querer estar sendo servido. Nós somos servos do Pai. Estamos aqui para servir. Amém? Estamos para servir. Vamos lá. Um homem leal. Em todas as ocasiões, depois que se tornou amigo de Davi, Jonatas demonstrou sua lealdade. Poderia ter ficado ao lado do seu pai, mas não cedeu aos caprichos de Saul. Quando este injustamente quis eliminar a vida de Davi, quando soube do plano de Saul para matar a Davi, Jonatas procurou o amigo e lhes advertiu do perigo de morte. Veja que Davi chama seus comandantes e Jonatas estava no meio e disse, não, nós vamos matar Davi. E chama a Jonatas e diz a Jonatas, tu tem que defender o teu reino. Tu vai ser o rei, né? Mais para frente, então, já dizem que Davi vai ser, então vamos, Davi está ganhando terreno, rapaz. Né? Quando as mulheres começaram a dizer que Davi venceu 10 milhares e Saul só 1000, e isso a inveja foi demais. Então veja que quando Saul foi despertado por inveja e conversando com seus comandantes, seus soldados, aí Jonatas corre para Davi, como nós fizemos a leitura, e diz a eles, olha, te esconde de manhã, te esconde o dia todo, procura estar escondido e foge depois. Por quê? Porque meu pai procura te matar. Né? Então, ele, leal a Davi, era amigo de Davi. Não é por isso. Né? Tem pessoas que têm ganância por aquilo que quer, que almeja, como Saul, a ponto de matar um amigo. Veja que o bem que Davi fazia a Saul, ninguém fazia. Enquanto Saul não encontrou Davi, Saul estava atormentado pelo espírito mau. E Davi ia e tocava a sua harpa diante de Saul, e o espírito mau se afugentava e ele conseguia descansar.
Ele fazia o bem. Quem foi que ganhou a batalha com Golias? Foi Davi. Então fez o bem ao povo de Israel. Mas